sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo a gente agora tem um pouquinho mais alta temperatura, 29 graus aqui em Natal. Ainda não acredito nesses 29 graus, nem na sensação térmica de 29, quanto mais na temperatura, mas vamos lá. Né? Agora chegando então com esse tema depois da vacina, achei uma newsletter muito interessante de Tara Parker Pope, que ela é responsável pela newsletter de saúde do New York Times. E essa semana ela mandou, né, uma newsletter, e aí o texto de abertura lá bem interessante, que em resumo era sobre uma pergunta que ela tinha recebido, que é a pergunta que eu acho que martela a cabeça de todo mundo, né? Eu recebi a vacina e aí, né? Agora eu posso voltar ao que eu fazia antes, né? Posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Em geral, você acrescenta uma atividade aqui. Eu posso voltar, por exemplo, a frequentar a academia como eu fazia antes. Posso voltar a ir aos bares, baladas como eu fazia antes. Essa pergunta, eu acho que, na minha concepção, acho que ela martela a cabeça de todo mundo. Apenas só vai variar a atividade aí, né? Qual é essa atividade que você está se perguntando se você pode voltar a fazer como fazia antes? Né? Como eu disse, ela revelou lá nessa newsletter que fizeram essa pergunta a ela, mas especificamente a pergunta foi feita sobre ciclismo indoor, que aqui a gente chama, acho que de spinning, né? Nas academias. Aquela aula que você tem uma bicicleta ergométrica fixa num canto, né? São várias pessoas juntas, aí fica ali um instrutor, uma instrutora gritando palavras de incentivo, dizendo agora vai subir a montanha, agora vai não sei o que, né? Agora acelera, agora diminui, agora senta, agora levanta, né? E as aulas de fitness em geral dentro de uma academia, né? Musculação, etc. O que seja, toda aula que você faça indoor aí, não só de spinning. Ela contou, eu achei muito interessante, que ela contou a história de um instrutor de spinning, que é do Havaí, que ele tem 37 anos. Né? É impressionante a história. Na aula dele, segundo a descrição que ele deu a ela, né, as portas e janelas eram fechadas, né, o estilo dessas academias mesmo, né, tudo trancado, mas tinham 3 ventiladores grandes de chão que mantinham ali uma espécie de vento, né, circulando para manter a temperatura agradável, já que você, quando começa a fazer atividade física, né, a temperatura corporal se eleva. Pois bem, aí a disposição é a mesma, acho que de todas as academias, né, a bicicleta dele fica na frente, ou de frente, na frente da sala, mas de frente, voltada, né, para os dos alunos. E como estava assim em época de Covid, aliás, ainda estamos, né? As bicicletas dos alunos ficam lá separadas com pelo menos 1 metro de distância entre elas. Na época, era uma coisa acho que bem do início da pandemia, a academia não exigia o uso de máscara. A gente tem que se lembrar que, parece até que desde o início da pandemia a gente está usando máscara, não. Primeiro se incentivou o uso de máscara, depois foi que vieram os decretos, pelo menos aqui no Brasil, lógico que Tara Parker Pope escreve sobre a realidade americana, e cada estado tem a sua. Aqui no Brasil, os estados foram decretando então o uso obrigatório dessas máscaras, tanto na rua como em ambientes fechados. Bom, para resumir, 4 horas depois dessa aula, esse instrutor começou a sentir uma fadiga, né, excessiva. Na manhã seguinte, ele já estava com calafrios, dor no corpo, tosse e vários outros sintomas respiratórios, né? E obviamente ele testou positivo para Covid. E mais, todas as pessoas que estavam naquela mesma aula, que tinha lá as bicicletas separadas com 1 metro, que tinham 3 ventiladores grandes, né, mantendo a circulação no local, todas as pessoas que estavam naquela mesma aula também testaram positivo para Covid. Mas não parou por aí, não. Vocês sabem que às vezes você assiste uma aula dessa, mas você também é instrutor de alguma coisa, vai dar outra aula, pronto, era o caso. Havia nessa aula, praticando a aula, um instrutor de fitness de 46 anos. E ele foi em seguida fazer treinamentos de kickboxing com seus alunos lá nos dias seguintes. E eram individuais esses treinamentos. Ele terminou infectando outras 11 pessoas durante esses treinamentos nos dias seguintes. Claro que antes dele mesmo adoecer, né, ter a confirmação de que estava com Covid. E vejam, no caso dele, ele precisou ser internado em UTI.
E casos como esse, né, em que o vírus consegue sair de uma pessoa e ele atinge todas as outras no mesmo ambiente, porque a gente tem alguns casos relatados na imprensa, obviamente, que eu não sou da área médica, eu acompanho o que aparece na imprensa. A gente tem casos, às vezes, de uma casa, uma família contaminada, mas tem, por exemplo, o pai e o filho não pegam, ou a mãe e um filho, né? E normalmente é assim, do casal um não se contamina e tem algum dos filhos que também não se contamina, o que leva muita gente a achar que há uma espécie de imunidade hereditária, né? Uma imunidade que está aí no nível de DNA para que isso aconteça, né? Mas esses casos aí dessa aula desse instrutor, em que um vírus consegue sair de uma pessoa e atingir todas as outras no mesmo ambiente, são conhecidos dentre os epidemiologistas, né, como taxa de ataque de 100%, né? O caso da taxa de ataque de 100%, porque pega todo mundo. E esses casos são uma lição de por que exercício físico, todo exercício físico exige aumento da respiração, né? Então, são uma lição de por que exercício físico em locais de pouca ventilação são um verdadeiro desafio para o controle do contágio, né? Para quem está vacinado, o risco de contágio, claro que é menor numa aula dessa, mesmo numa aula dessa, mas é preciso reconhecer que exercício físico em ambiente fechado apresenta, assim, um risco muito maior do que você ir, por exemplo, ao supermercado, que é um ambiente fechado, mas você não está aumentando a sua respiração, como um exercício faz. Ou você ir, por exemplo, a uma biblioteca, que eu acho que é o ambiente mais fechado que existe, né? É muito diferente. Então, você ir para um local fechado em que não tem aumento de atividade física e você ir a um local fechado que tem aumento de atividade física, o risco é muito diferente. E como é que se deve agir, então, depois da vacinação? Porque a gente pesava tudo isso antes da vacinação. E essa aula lá do instrutor foi antes da vacinação, claro. Vamos ter alguns parâmetros para decidir. Porque eu vejo muita gente dizendo, vamos nos encontrar. Não, mas peraí, deixa eu ter pelo menos uma dose de vacina. Ou então todo mundo está vacinado. Essa semana mesmo eu já vi aquela especialista, que eu confio muito nela, inclusive, da UFRN, eu não me lembro o sobrenome agora, mas é Marise o nome dela, e ela dizendo que uma reunião, por exemplo, em família, em que todos estejam vacinados, já é uma coisa até possível de acontecer, né? Apesar de você ter que manter as precauções, mas já não tem tanto aquele risco elevado. Bom, então o que é que você precisa levar para decidir? Os parâmetros que você precisa levar em consideração para decidir o que é que você vai fazer que você fazia antes, né? Primeiro, você tem que lembrar que o esquema completo de vacinação, ele lhe protege da forma grave da doença ou das formas mais graves da doença, mas nenhuma vacina oferece 100% de proteção. Nenhuma. Pode ser a melhor que existe aí. Pensa aí na sua cabeça qual é, porque tem gente que gosta de escolher vacina. Nenhuma lhe dá 100% de proteção. Ainda mais com o surgimento da variante Delta. Essa variante que só arrefece se você tiver tomado 2 doses, né, da vacina. Então, ainda assim, mesmo com essa variante, né, a vacinação completa é muito eficiente. Já mostraram os testes. Só que essa eficiência cai. Não é mais a mesma. Cai. Ainda assim, se você olhar para as contaminações atuais, né, 99% das contaminações atuais estão entre pessoas não vacinadas. Então, eu acho que não existe nem o pensar, vou vacinar ou não, vou vacinar. E qual a vacina? Também não existe esse pensar. Qualquer vacina é melhor do que não vacina. Outra coisa que você deve considerar é que o risco, aí sim, preste atenção nisso, o risco é acumulativo. Quanto mais oportunidades você der ao vírus para desafiar a sua vacina, maior o risco de que uma infecção consiga passar por cima dela. Então, se você vai para balada toda noite, não vou nem dizer balada toda noite, que aqui tá meio difícil de ter, mas bar tem, né? Se você vai pro bar toda noite, para um restaurante toda noite ou todo dia mesmo, almoçar, que é a hora de grande contaminação que se tira a máscara, ou entra em contato com a criança contaminada sem usar máscara, você pode sim, eventualmente, entrar em contato com uma quantidade de vírus grande, o suficiente para que seus anticorpos da vacina não consigam oferecer proteção suficiente.
A única boa notícia aqui é que mesmo com essa infecção rompendo aí a proteção da vacina, essa vacina ainda vai agir para evitar os sintomas mais severos. Mas a gente já tem relatos, são raríssimos, mas temos de pessoas que morreram depois de completado o esquema vacinal. Então é melhor não dar sopa pro azar. Então se lembre disso, que o risco é acumulativo. Você saiu essa semana, vai sair de novo, você está acumulando quantidade de vírus. Se você tiver entrado em contato com o vírus, a gente não consegue ver, então tem que imaginar que teve. Você está acumulando aí o risco para você. Pese também o seu risco pessoal e o risco daquelas pessoas que vivem com você, porque não adianta pesar só você. Você pode ser jovem, saudável e estar com a vacina completa, né? E se isso for dessa forma, uma aula dessa de fitness, em que alguns participantes talvez não estejam vacinados, ela realmente não vai representar um risco muito grande. Mas se você tem um comprometimento de sua imunidade, por exemplo, você não completou a vacina ou nem se vacinou, nem com a primeira dose, e se você ou então vive com uma pessoa idosa ou vulnerável, ou uma criança ou adolescente que não foi vacinado, você tem que tomar muito mais cuidado, né? É melhor você ir praticar seu exercício. Ninguém está dizendo que você não praticar, mas vá praticar ao ar livre, né? Ou encontre uma academia com boa ventilação, que é algo muito raro nesses tempos em que a gente supervaloriza o ar-condicionado, mas uma academia que mantenha, por exemplo, janelas e portas abertas em lados opostos no local para manter a circulação de ar, que é muito, muito, muito importante, mais importante do que o álcool em gel, é essa circulação de ar. Né? E matricule-se então numa aula, ou então que exija máscara de todo mundo. Esse é um parâmetro dado lá nos Estados Unidos, porque máscara lá não é mais obrigatório. Né? Aqui então no caso não é nem que você se matricule numa aula que exija máscara de todo mundo, mas que fiscalize se está todo mundo usando máscara o tempo todo. Outra coisa, leve em consideração a taxa, isso aqui acho que é o mais importante, a taxa de transmissão e de vacinação da comunidade local. Especialistas consultados por Tara lá na newsletter disseram que tomariam decisões diferentes a depender de onde eles moram. De onde eles morem, né? Por exemplo, num local com 86% dos adultos com pelo menos uma dose da vacina, ficar sem máscara num bar, restaurante, teatro, aula de fitness representa um risco muito menor, muito pequeno. Mas se apenas 46% dos adultos receberam a dose da vacina e os casos estão aumentando, a chance de entrar em contato com um super contágio é bem maior, é muito maior. Então, nesse caso, melhor deixar a academia de lado e usar máscara para ir para o supermercado. A gente vive isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, há locais que têm realmente 86% de adultos vacinados e locais que não chegam nem a 30%. É bom lembrar que ela considerou a situação americana. Hoje, em geral, 56,6% da população americana recebeu pelo menos uma dose. E 49% já estão totalmente vacinados, né? E a obrigação de usar máscaras, então, por isso caiu. Mas mesmo lá, locais, como eu disse, com mais de 70% de vacinação e outros que estão patinando com menos de 30%. Aqui no Brasil a situação é bem pior. Aqui 44,5% receberam pelo menos uma dose e apenas 16% estão totalmente vacinados. No caso do Rio Grande do Norte, nós temos 14% da população completamente vacinada, daí 409, quase 500 mil norte rio-grandenses, né? Ou pessoas que moram no Rio Grande do Norte totalmente vacinados. Mas com a primeira dose, ou pelo menos uma dose, esse valor sobe aí para 38,94%, dá 1.376.000. Mas ainda não dá para relaxar, nós não temos ainda uma imunidade coletiva que nos permita andar sem máscara ou fazer atividades em ambientes fechados, por exemplo, atividade física. Então pense nisso ao tomar sua decisão. A pandemia está arrefecendo, mas essa é a hora em que a gente tem que manter o bom senso para conseguir, enfim, se livrar de vez dessas máscaras, que é o que todo mundo quer. Deixa um bom domingo para todo mundo, uma semana de muita responsabilidade. Renovo o convite para domingo que vem, 10 da manhã. Primeiro sobre futebol, depois sobre assuntos variados. Até lá.